Eu selarei os céus. Capítulo 13. O viril Cao Yang. A irmã Senushu era como uma pele de tigre, que quando usada enquanto andasse pela seita externa, iria imediatamente chamar a atenção. Quando os discípulos da seita externa viram a irmã Senushu andando com o Meng Hao, expressões estranhas encheram suas faces. Isso era especialmente verdadeiro para aqueles que tinham comprado medicinas a partir de Meng Hao mais cedo naquele dia. O ódio floresceu e em seguida foi retido. Já para aqueles com base de cultivo de nível superior, eles não sabiam o que tinha acontecido no Planalto, mas eles ainda reconheceram Meng Hao e concluíram que ele não era alguém para brincadeiras. Na verdade, Meng Hao não sabia disso, mas nos últimos 2 meses ele tinha se tornado uma pessoa bastante famosa na seita externa. No que lhe dizia respeito, a coisa mais importante era obtida através de cada dia. Agora era de noite e não havia muitos discípulos presentes. Nem mesmo a metade deles viu a cena desenrolar-se. Percebendo que essa oportunidade não era fácil de encontrar, ele não deveria desperdiçá-la. Assim, Meng Hao tagarelou com algumas palavras do melhor do seu humilde erudito. Ele levou a lacônica irmã Senoshu à oficina de pílulas de cultivação, onde o homem de meia idade, um tanto nervoso e ansioso, o vendeu todas as várias pílulas medicinais a um preço muito baixo. Levaria meses para reabastecer a quantidade de pílulas que ele pegou. Eles chegaram ao pavilhão do tesouro. Quando a irmã Senoushuro olhou ferozmente para o homem de aparência astuta, seu rosto ficou pálido. Ele sorrateiramente escorregou uma pedra espiritual para Meng Hao e indicou que ele poderia trocar o espelho de cobre a qualquer momento. Meng Hao deu um bufo frio, parecendo aborrecido, e disse ao homem que ele tinha perdido o espelho séculos atrás. O irmão do pavilhão do tesouro riu amargamente e se desculpou. Ele disse-lhe para não se preocupar, que o espelho tinha sido perdido no passado e sempre era encontrado novamente dentro de 2 ou 3 anos. No sopé da montanha leste, Meng Hao assistiu a irmã Senushu caminhar para longe, rodeada pelo luar. Essa foi a primeira vez que ele percebeu que ela era, na verdade, incrivelmente bela, como uma espécie de deusa imortal. Pena que ela era tão fria. Caso contrário, eu iria pensar em casar com ela. Ele fantasiou de braços cruzados um pouco. Em seguida, deu algumas tosses secas e voltou para a caverna do imortal. A noite passou sem ocorrências e logo cedo no dia seguinte, quando os primeiros raios solares apareceram, Meng Hao energicamente fez o seu caminho para o Planalto. Estou apenas a uma lasca de distância do auge do terceiro nível de condensação de Qi. É muito ruim que me falte as pílulas medicinais certas. Núcleos demoníacos não são fáceis de obter e eu teria que ir para a Montanha Negra, que é muito perigosa. Enquanto caminhava, uma ideia começou a se formar. Meu objetivo agora é coletar pedras espirituais. Então, da próxima vez que eu puder obter um núcleo demoníaco, vou ser capaz de fazer um grande salto em meu progresso. Se eu conseguir chegar ao quinto nível de condensação de Qi... Seu coração começou a bater e seus olhos brilharam com ansiedade. Ser do quinto nível da seita externa o faz uma espécie de soberano. E o mais importante, você pode usar a técnica de flutuar no ar. Meng Hao voltou a pensar no irmão sênior Wang Tengfei e como ele foi capaz de flutuar 7 polegadas acima do chão. Seu coração começou a bater mais rápido. Logo, o planalto apareceu na frente dele e ele correu em frente. Cada parte sua parecia como uma de humilde erudito. Assim ele sentou-se de perna cruzada sobre a pedra. Em breve, mais e mais cultivadores apareceram, incluindo alguns que não estavam presentes no dia anterior. Os sons da batalha encheram o ar, juntamente com gritos de coagular o sangue. Meng Hao observou a cena, tentando escolher o seu primeiro cliente em potencial do dia. Ele não percebeu que em outra zona pública um homem estava cuidadosamente fazendo seu caminho através da multidão. O cultivador caminhou lentamente olhando ao redor. De repente, seu olhar caiu sobre Meng Hao e seu corpo tremeu. Ele parou de andar. Este era o primeiro cliente de Meng Hao do dia anterior. Ele havia testemunhado pessoalmente Meng Hao derrubar seu oponente, e então agir timidamente depois daquilo. Ele não esperava que ele voltasse hoje. No entanto, lá estava ele. Como é que ele ainda está aqui? Que vigarista! Suas mercadorias são simplesmente um roubo. O cultivador sentia tanto ódio quanto medo. Com um suspiro,
Ele estava prestes a sair, quando de repente seus olhos avistaram um discípulo viril entrando na zona pública. É Cao Yang. Ele está no auge do segundo nível, a poucos passos de distância do terceiro. Seu primo Lu Hong é discípulo número 1 da zona pública de baixo nível. Graças a ele, Cao Yang pode intimidar as pessoas e usar táticas desprezíveis para ferir as pessoas durante a luta. As pessoas ficam com raiva, mas não dizem nada. Se fosse qualquer outro, as pessoas teriam encurralado ele há muito tempo. Ele não apareceu ontem, assim as coisas correm de forma relativamente suave. Hoje vai ser bom. O cultivador moveu um pouco mais para perto, convencido de que Cao Yang acabaria provocando o cara da exposição da oficina de pílulas de cultivação. Considerando que ele odiava os dois, ele olhou ansiosamente pelas suas misérias. Alguns dos combatentes nas proximidades avistaram Cao Yang e suas expressões se alteraram. Eles se afastaram rapidamente com medo de incorrer na ira do discípulo viril. Cao Yang bufou friamente. Ele era alto, encorpado e forte. Seu olhar frio e duro era intimidante, como se a zona pública de baixo nível fosse seu próprio quintal. Além de 2 ou 3 pessoas com quem ele não queria mexer, ele olhou para todos. Franzindo a testa, ele se perguntou por que ele não tinha visto o seu bom amigo Zhao Wugang recentemente. Isso fez com que seu humor ficasse azedo. Então ele caminhou à procura de um novato para roubar suas pílulas medicinais. Então, seu olhar caiu sobre Meng Hao e para a grande bandeira estendida acima do lado dele. De primeira, ele mal tinha reparado nele, mas então ele viu um cultivador que observava de longe, se alegrando, seu interesse foi despertado. Vai depressa, disse o cultivador sob sua respiração. De repente, ele percebeu que assistir a essa luta seria muito mais interessante do que da luta que ele participaria. Talvez seus murmúrios tivessem algum efeito, porque Cao Yang revirou os olhos e, em seguida, caminhou até Meng Hao. As pessoas se apressaram para sair do seu caminho. Meng Hao sentava-se na pedra, parecendo tão resoluto como sempre, preparando-se para anunciar seus medicamentos. Mas quando viu Cao Yang se aproximando, ele percebeu que não poderia realizar seu objetivo. Ele levantou a cabeça, sentindo um pouco de pena. Este homem não era um estranho para ele. Ele era o homem violento que tinha visto há alguns dias. Meng Hao ficou lá parado, como um fraco erudito. Parecendo tímido e um pouco violento, ele disse: Irmão, esse é o nosso segundo dia de negócio. Temos todas as pílulas em estoque e cada uma delas é essencial para a batalha. Você gostaria de comprar algumas? Cao Yang olhou para ele, mas não foi capaz de estimar a sua base de cultivo. Se o seu nível de condensação de Qi de uma pessoa está abaixo do 7º nível, em seguida, ao menos que essa pessoa intencionalmente emita a sua energia espiritual, a sua base de cultivo não terá movimento e será impossível ver o quão poderosa a pessoa é. Somente no 7º nível de condensação de Qi é que se torna visível para os outros. Portanto, ele não tinha nenhuma maneira de saber o nível de Meng Hao. Quando eu compro as coisas, eu não preciso gastar dinheiro. Entregue todas as pílulas medicinais e pedras espirituais. Se você fizer graça, eu irei quebrar o seu pescoço. Seus olhos brilhavam e um tom era completamente forte e dominador. Afinal, esta era a zona pública de baixo nível, e todos aqui o reverenciavam. Seu primo era Lu Hong. No que lhe dizia respeito, Meng Hao era um ninguém. De longe, o primeiro cliente de Meng Hao assistia ao processo ansiosamente. Espanque-o até a morte, ele disse calmamente. Mesmo que ele não soubesse a que partido ele estava se referindo. Irmão, os sábios já diziam, não é bom roubar, disse Meng Hao delicadamente. Olha, vamos discutir um pouco as coisas. Estou fazendo um negócio aqui, mas eu nem sequer abri a loja ainda, como eu já poderia ter pedras espirituais. Sábios? Nesse planalto eu sou o sábio, disse Cao Yang, sentindo-se ainda mais confiante depois de ouvir Meng Hao falar. Se eu quiser bater em você, quem vai me impedir? Se eu quiser cortá-lo em pedaços, quem sequer proferirá um pio? Supondo que Meng Hao estava com medo, ele riu bastante e deu um passo para frente. Ele estava muito perto agora e seus olhos irradiavam insolência. Irmão, eu não fiz nada para provocá-lo. Além disso, eu não estou na zona pública. Olhe, eu estou fora das fronteiras. Puxando uma longa face, Meng Hao se levantou sobre a pedra, tentando falar razoavelmente. Você realmente consegue falar asneiras, disse o viril Cao Yang impaciente.
Se eu disser que você está dentro, então você está dentro. Ele deu um passo além da bandeira e em seguida golpeou Meng Hao com a sua mão. Que valentão! Quando ele viu a mão em movimento do viril Cao Yang, o semblante de Meng Hao se torceu e ele parecia que tinha se transformado em uma pessoa diferente. Quando Cao Yang avançou, assim que o fez, seu punho direito disparou. Um estrondo soou em seguida. Um grito terrível saiu da boca de Cao Yang, seguido por um jato de sangue. Seu corpo voou de volta a alguma distância. Seu rosto estava cheio de espanto. Seu nível de cultivação era maior do que o do cultivador que Meng Hao tinha acertado ontem. Por isso, ele não perdeu a consciência. Mas a dor arruinou seu corpo. Mesmo enquanto ele lutava tentando se pôr de pé, Meng Hao apareceu ao lado dele e o chutou violentamente no chão. Os sábios dizem que, se você levar as coisas sem pagar, você está cortejando a morte. Eu te disse, eu estou fazendo um negócio e não abri a loja ainda. Eu não tenho nenhuma pedra espiritual. Enquanto falava, ele continuava a chutar impiedosamente Cao Yang. Os estridentes e miseráveis gritos do homem viril sondaram sobre o planalto, pontuando cada palavra de Meng Hao. Ele protegeu a cabeça com as mãos rolando. Logo, pegadas cobriam seu manto verde. Eu disse que eu estava fora da zona pública e não dentro, disse Meng Hao furiosamente. Os gritos horríveis do homem viril começaram a ficar fracos, e parecia que logo ele não teria sequer energia para gritar. Os cultivadores que estavam olhando, todos pareciam trancar suas respirações, olhando para Meng Hao em toda a sua fúria. Alguns deles que estiveram presentes no dia anterior começaram a pensar em como eles foram sortudos. O único que entendia a coisa além era o primeiro cliente de Meng Hao. Olhando para o viril Cao Yang gritando e assistindo à expressão feroz de Meng Hao, enquanto ele saltava para cima e para baixo, fez com que ele de repente começasse a suar e tremer. Quanto mais tempo ele observava, mais ele sentia que Meng Hao era verdadeiramente perigoso e assustador. Parecia que Cao Yang estava prestes a perder a consciência. A sombra da morte parecia flutuar sobre ele. Sua visão começou a escurecer. Então, ele levantou sua mão esquerda tremendo. Nela estava uma pedra espiritual. Eu vou comprar uma medicina, gritou. Ele reuniu todas as suas forças para gritar tão alto quanto possível, aparentemente com medo de que Meng Hao não fosse ouvi-lo. Meng Hao parou, com o pé no ar. Sua expressão feroz piscou repentinamente, substituindo pela do erudito inocente. Com um sorriso genial, ele pegou a pedra espiritual. Por que você não disse isso antes? Ele ajudou Cao Yang a ficar de pé, escovando as pegadas empoeiradas no seu manto. Seu corpo viril tremia, e ele olhou com medo para Meng Hao. Olhando para ele, Cao Yang queria sair imediatamente, para ir o mais longe possível desse demônio em pele de humana. A partir de agora, ele era como um cultivador de ontem. Irmão, olhando para seu estado atual, acho que uma pílula medicinal só irá ajudá-lo, temporariamente. Ele segurou Cao Yang pelos ombros. Ele pareceu parar em consideração por um momento. Você tem um monte de inimigos. Por que você não compra mais um pouco?